Olá, olá, boa tarde, quase boa noite. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Alice Correia, Rebeca Castelo, Janete Becaro, Mário, tudo bem? Como estão vocês? Eu estou super feliz hoje e estou sentindo falta de muitos de vocês clicando lá no link do WhatsApp para entrar no grupo Gold. É uma comunidade no WhatsApp onde eu estou colocando alguns avisos sobre a mentoria que eu vou lançar e também onde eu vou compartilhar hoje, depois dessa live, um conteúdo maravilhoso que é um e-book. Mas esse e-book só vai ser entregue gratuitamente. Eu vendo esse e-book, ele só vai ser entregue gratuitamente para quem estiver no grupo de WhatsApp. Então, se vocês não clicaram ainda, vão lá nos meus stories, que vocês vão encontrar o link, vão entrar no grupo e vão poder ter acesso ao e-book gratuitamente, tá certo? E esse e-book, ele fala justamente sobre como construir uma comunicação de valor, que eu acho que é o porquê de vocês estarem aqui. Vocês estão aqui buscando esse compartilhamento, né, de experiências e de conhecimento nessa área, enfim. Como eu tenho aí mais de 30 anos de atuação e experiência nessa área, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante todo esse tempo e da minha performance também, que me deu essa autoridade, né, digamos assim, para compartilhar com vocês esses ensinamentos. Eu vou... Tá no Stories, Davi. Davi ou David? Acho que é David. Entra lá nos meus stories, ainda tem lá o link para vocês ingressarem no grupo. E aí, após a live, um pouquinho daqui, mais um pouquinho, porque quando eu termino aqui eu ainda tenho que me organizar. Mas até o final da noite de hoje, com certeza vocês estarão recebendo o PDF desse e-book que eu preparei para vocês. Bom, gente, eu tô bem pontual, né? Como sempre. Super pontual, afinal de contas, uma apresentadora de telejornal que fui a minha vida inteira quase. Vocês sabem que quando a gente tem um compromisso na televisão, um segundo é um segundo. Quando faltam 10 segundos para entrar no ar, você já sabe que você realmente vai contar de 10 até 1 e vai entrar no ar. Então é por isso que eu sou super pontual aqui com vocês. Olha, tem aqui uma pessoa que eu amo muito, maravilhosa. Tem muito tempo que eu não a vejo pessoalmente, que é a Márcia Cascais. Inclusive, ela é mãe de uma apresentadora espetacular. Hoje, a melhor apresentadora do Brasil, que foi, inclusive, minha estagiária lá na Record. E ela tá trilhando aí uma carreira maravilhosa de sucesso. É uma pessoa extremamente talentosa, uma querida. E tem muito a nos ensinar, inclusive ela tem um curso que ela está vendendo, que é um infoproduto, que é para pessoas que querem ingressar nessa carreira do jornalismo, que querem se desenvolver na oratória também. E é minha amiga, então super indico para vocês, tá, gente? Bom, vou pedir para vocês pegarem esse aviãozinho que está aqui embaixo na tela e convidarem os amigos de vocês, convidarem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com essa live, que podem extrair um conteúdo de qualidade dessa live e que eu posso ajudar de alguma forma para a construção dessa comunicação influente, que é o tema da live de hoje, que está fixado aqui no nosso topo, né, comunicação influente, e eu quero muito que vocês convidem essas pessoas, amigos de vocês, familiares, para estarem aqui conosco. A gente vai fazer uma live bem interativa, como sempre, né? Eu não sei se vocês conseguiram assistir essa série de lives. Eu fiz 2 lives antes dessa. Uma que a gente fala de conteúdo de valor, como construir, né, como extrair esse conteúdo de valor para a nossa comunicação. A segunda live foi sobre comunicação corporal, comunicação não verbal, e aí foi super legal essa live. Ela está disponível lá no YouTube, e inclusive nesse grupo de WhatsApp eu estou disponibilizando o link.
nos stories também. Eu estou disponibilizando o link da live. Espero que vocês assistam lá, comentem lá no YouTube. Eu ainda não consegui estrear de fato no YouTube com o meu conteúdo do canal, mas eu já tô lá postando as lives para que vocês possam assistir e, claro, para quem perdeu, né, possa assistir, e para quem gostou possa assistir novamente, porque tem muito conteúdo, tem muito ensinamento e eu acho que vai ser super útil para vocês. Bom, gente, em primeiro lugar, eu tô super feliz hoje, tô muito feliz mesmo, porque nós alcançamos aí 20 mil seguidores. E esse número é um número super significativo para mim. Se vocês me acompanham lá pelo meu feed do Instagram, vocês vão perceber que a cada conquista de seguidores, eu faço uma postagem especial. E os números, a numerologia, ela tem uma simbologia muito forte para mim. A numerologia, não sei se vocês sabem, mas ela é uma ciência, né? E, bom, como tem a ver com matemática, como tem a ver com a energia angelical, a energia dos anjos, né? E, enfim, muitas informações que os números trazem para a nossa vida, informações reais. Então, todas as vezes que um número tem um grande significado para mim, quando eu alcanço esse número de seguidores, eu faço uma postagem lá e falo sobre isso. E, curiosamente, das poucas vezes que eu fiz a postagem comemorando, foram números muito significativos para mim. O número 20 tem um significado especial, então já convido vocês para olhar o post, para ler a mensagem do post, curtir, compartilhar, indicar o perfil, se vocês estiverem gostando do meu perfil, indicar para as pessoas que possam se beneficiar, né, com as informações e com os ensinamentos que eu estou compartilhando com vocês. E mais do que tudo, assim, não é sobre ter seguidores, mas é sobre mentalidade que atrai audiência qualificada. A gente vai falar sobre isso hoje, inclusive, aqui na live, porque para você ter uma comunicação influente, você precisa primeiro saber o que você quer com isso. Para que você quer ter uma comunicação influente? É para te beneficiar no seu trabalho, na sua carreira profissional, para que você possa ascender, para que você possa alcançar metas e objetivos dentro da sua expectativa profissional, ou você precisa dessa comunicação para performar bem no seu ambiente acadêmico, se você for ainda um estudante, uma estudante, você está ali ainda na curva de aprendizagem, adquirindo conhecimento e você quer se transformar num profissional qualificado, um profissional diferenciado. E é muito importante, então, que você tenha o domínio da comunicação e que você possa ter uma comunicação influente para justamente você conseguir construir, né, essa comunicação de valor. E para isso, a gente precisa primeiro começar com as definições, né? Então vamos lá, vamos começar com definição de comunicação influente. A comunicação influente ela é um conjunto harmônico de comportamentos somado a um conteúdo de valor. E o sucesso de qualquer relacionamento, de qualquer negócio, de guerras, de problemas, é a comunicação. A comunicação ela é uma habilidade inata, tá, gente? Ela não é um dom, não existe isso de... Claro que a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de desenvoltura, que têm um pouco mais de inclinação para a comunicação, mas supostamente elas tiveram influência para isso, elas tiveram na família ou enfim, pessoas que se comunicavam mais com elas, né? E que você acaba ao longo da sua formação enquanto ser humano, você acaba se espelhando e acaba sendo influenciado por quanto mais estímulo você tem, mais você vai se desenvolver e mais você vai desenvolver a sua comunicação. Então a comunicação ela é uma habilidade inata, ela nasce com todos nós. Nós temos a comunicação como a nossa principal ferramenta para a nossa sobrevivência. Tudo gira em torno da comunicação. E na última live, na live que nós fizemos essa semana, a gente inclusive colocou que a comunicação
não verbal, ou seja, a comunicação corporal, é a primeira manifestação de comunicação da gente. Ou seja, quando a gente nasce, a gente ainda não fala, obviamente. Então, como é que a gente se comunica? Com o corpo, com as expressões faciais, né? O bebê, como é que você sabe o que ele está sentindo, se ele não fala ainda? Você sabe pela forma como ele se expressa, pela forma como ele se comporta, o corpinho, né? Se ele está mais contraído, a gente sabe que ele tá com uma coliquinha, se ele faz uma carinha mais de dor. Então, os grunhidos, né, os choros, tudo isso é comunicação não verbal e comunicação corporal. E a comunicação corporal, pouca gente sabe, né? Inclusive eu falei isso na última live, ela corresponde a 93% da nossa comunicação. O que isso significa? Significa que antes de você abrir a sua boca para falar, o que você comunica é o quê? A sua imagem, o seu olhar, a sua forma de gesticular. Então você tem de 3 a 10 segundos para formar uma imagem na cabeça das pessoas que estão te vendo, te ouvindo, te assistindo. E isso, elas já formam, essa imagem, elas já formam nesses primeiros segundos em que elas te veem. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa imagem, principalmente se a gente vai gravar um vídeo, vai falar em público, vai se apresentar, vai participar de uma entrevista de emprego, ou vai encontrar com alguém. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, nenhum de nós sai de casa de qualquer jeito. Se a gente for encontrar alguém novo, né, que a gente vai conhecer, se a gente for para um evento, enfim, alguma situação, alguma ocasião em que você precise conhecer pessoas novas, não vamos longe. Se você estiver na sua casa e alguém disser, eu vou passar hoje à noite aí com você, eu tenho certeza que você não vai ficar de pijama. Você vai se arrumar, você vai colocar intencionalidade aí na forma como você vai se apresentar, né, no seu visual. Olha, o meu brinco tá tortinho, tá me incomodando aqui, gente. Dá licença, eu vou tentar mexer aqui pra ajeitar. Que eu me arrumei tão bonitinha pra vocês. Eu fiquei tão feliz com a conquista dos 20 mil seguidores. Eu falei, hoje eu vou fazer um look diferente. Vou fazer se arrume comigo, para que as pessoas olhem e digam, meu Deus, a Michelle tá tão diferente hoje, porque geralmente o cabelo tá solto, tá mais escovado. E hoje eu falei, não, vou fazer uma coisa mais diferente. Hoje é domingo também, né, gente? Vai que meu marido me convida para comer uma pizza depois. Então já tô pronta. Já tô com a roupa de ir. Bom, então, voltando a falar da comunicação. 93% da nossa comunicação é não verbal, é corporal, e é por isso que é tão importante a gente ter essa preocupação de como que a gente vai utilizar os nossos gestos, né? Como é que vai se comportar com a nossa postura, como que a gente vai trabalhar o nosso contato visual, que é muito importante, o nosso sorriso, né? Inclusive, se você tiver a oportunidade de baixar algum PDF de algum livro, ou pelo Kindle, ou pela internet, ou até comprar numa livraria livros sobre persuasão, você vai ver que uma das técnicas que são ensinadas para uma comunicação influente, para uma comunicação persuasiva, é justamente o sorriso. Imagina que você chega num lugar e você já chega sorrindo, as pessoas já se abrem para você, porque já vem, é a primeira impressão que elas vão ter, né, de que você é uma pessoa aberta, que você é uma pessoa simpática, que você é acessível. Então isso abre muitas portas. Olha, vou dar alô aqui para umas pessoas que estão chegando, Lucimara, a Érica Titã, olha que honra. Obrigada pela presença. Neuziane, maravilhosa, falando do Canadá. Lucimara, que bom, Luci, que você está amando as lives. Não esqueçam, gente, vão lá nos stories e entrem no grupo Gold do meu WhatsApp, que eu vou entregar para vocês um e-book hoje, ainda depois dessa live, tá bom? Voltando. Para a gente ter como referência a última live. 93% da nossa comunicação é não verbal, é corporal. 38% é tom de voz e 7% são palavras. Olha que interessante.
Então, antes de você se preocupar de fazer um curso de oratória, por exemplo, de você aprender técnicas de oratória, você tem que primeiro se preocupar com a sua imagem, primeiro se preocupar com a comunicação corporal, a comunicação não verbal, porque ela vai chegar antes das tuas palavras. As pessoas estavam querendo que eu fizesse aqui uma live logo falando sobre como falar de forma influente. Não adianta, gente, a gente precisa primeiro mudar a mentalidade, tá? Então, quando a gente vai falar de comunicação influente, a gente precisa entender que a comunicação influente, ela é uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Ela tem mais a ver com o que o teu interlocutor, ou seja, a pessoa que está te assistindo, que está te ouvindo, que está te vendo, entende do que você fala, do que com uma comunicação perfeita, com um português maravilhoso, palavras, um texto decorado, tá, gente? Não é só isso. Isso é uma comunicação correta, formal, bonita, mas a comunicação assertiva, ela pode ser uma comunicação simples. O que ela tem que ser? Clara e objetiva, concisa, curta, ela tem que chegar no ponto, não tem que ficar dando muita volta, senão a pessoa com muita prolixidade, com muita palavra rebuscada, ela acaba não entendendo nada e acaba, ela fala tão bonito, mas não entendi nada, entendeu? Então, a comunicação assertiva é isso. Então, para você ter uma comunicação assertiva, você precisa saber o quê? Escutar. Você precisa saber escutar as pessoas, você precisa saber escutar o teu público, o teu cliente. Você precisa saber escutar para você entender o que ele quer de você, o que ele quer do teu conteúdo. Como é que você vai construir um conteúdo de valor, vai construir uma comunicação eficiente, assertiva, se você não souber o que o teu público quer ouvir. Então, primeiro você precisa escutar o teu público para saber o que ele quer ouvir, para você poder construir uma comunicação eficiente. Porque aí você vai tocar no ponto exato, você vai dizer para ele o que ele quer ouvir, você vai entregar para ele o resultado, a solução para o problema que ele quer resolver. Então, você precisa saber escutar. Bom, e por outro lado, quem está te ouvindo ou te vendo precisa escutar para entender e não para te responder. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa lógica. A escutatória, a arte da escutatória, ela é tão importante para quem vai falar quanto para quem vai escutar. E é uma via de mão dupla. Ela é importante para quem está do lado daqui e para quem está do lado de lá. E você precisa, é por isso que a gente tem 2 ouvidos. Porque a gente precisa escutar mais do que falar. E aí quando a gente consegue escutar para entender e não para responder, a gente consegue construir uma comunicação de valor, tá, gente? A comunicação, ela é uma fórmula, né? Uma fórmula que tem a mensagem, que é o que você vai falar, a emissão da mensagem, que a gente chama de elocução, que é como você vai falar sobre o que você vai falar. Essa mensagem, ela precisa ter um objetivo, ou seja, você já escutou o que a tua audiência quer ouvir, você já entendeu o que o teu público quer aprender ou quer solucionar, e aí você transforma essa mensagem num conteúdo com uma forma, com um formato, com elementos que vão conseguir atingir a emoção, que vão conseguir atingir o resultado que o teu público quer. E para isso você precisa se posicionar. Como é que eu vou me posicionar, Michele? A gente vai falar sobre isso já já. Bom, então, por que eu lá no início falei assim, primeiro a gente tem que mudar a mentalidade. Eu vou contar essa história para vocês aqui no meio da live. Eu vou usar como exemplo o meu próprio caso. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de me posicionar na internet. E eu tinha essa dificuldade porque durante um tempo, eu passei por uma síndrome que é muito comum. Michelle Obama já passou por essa síndrome, Michelle Pfeiffer, as Michelles, né? Várias pessoas famosas já passaram por essa síndrome,
que se chama síndrome da impostora ou síndrome do impostor, porque homens passam também por isso. E essa síndrome faz com que você não se ache bom ou boa o suficiente para performar e para entregar para as pessoas aquilo que vai ajudá-las a se desenvolver, ou enfim, você tem um conteúdo que vale muito e você precisa entregar esse conteúdo, mas você não acredita que você é capaz o suficiente de entregar. O que acontece? O que aconteceu no caso comigo, né? Então eu passei muito tempo não entregando esse conteúdo. E aí eu mostrava mais recortes assim da minha vida, do meu dia a dia, algumas coisas mais voltadas para a gastronomia, que foi um período em que eu fiz essa transição de carreira, mas eu não me achava boa o suficiente na área em que eu tinha maior tempo de atuação, em que eu tinha estudo, experiência, competência, que era a área da comunicação. E por muito tempo eu fiquei postergando isso. E foi só quando eu mudei essa mentalidade, que eu comecei a escutar a minha audiência, foi que eu consegui construir esse posicionamento. Isso que me fez chegar nos 20 mil seguidores hoje, porque estava estacionado lá nos 6 mil há algum tempo. O que aconteceu? Eu comecei a escutar as pessoas e perguntar mesmo, o que vocês querem que eu entregue para vocês? Vocês querem ver mais a minha vida? Ou vocês querem ver, querem que eu entregue, compartilhe com vocês um pouco mais do meu conhecimento, da minha experiência? E as pessoas foram me sinalizando o que elas realmente queriam ouvir e ver no meu conteúdo. E aí, gente, é muito interessante a gente falar isso, porque desde o início dessa entrega, né, que eu passei a construir, eu comecei a fazer a construção desse produto, vamos dizer assim, né, de toda esse caminho para minha mentoria, falando sobre comunicação de valor, falando sobre conteúdo de valor e comunicação de ouro, né? Porque assim, imagina, todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades, todos nós temos competências. Todo ser humano tem 7 talentos, mas tem talentos que você tem no nível básico, tem outros que você tem no nível intermediário e tem outros que você tem no nível avançado. A comunicação é um talento que eu tenho no nível avançado, são 32 anos performando na área da comunicação e atuando em várias áreas da comunicação, de várias formas, escrevendo, revisando, editando, fazendo reportagem, apresentando telejornal, dando aula, que não deixa de ser comunicação, fazendo captação de patrocínio, fazendo produção de eventos, networking, relações públicas, atendimento ao cliente, ou seja, foi um caminho muito robusto, né, muito consistente. Então, nessa área, eu tenho uma expertise, uma competência e um nível mais avançado. Então, quando você tem esse nível mais avançado, você já está apto a entregar conteúdo de valor, você já está apto a ensinar, a compartilhar, você já está apto a mentorar, que é essa a fase em que eu estou, né? Já me tornei uma mentora. Vamos colocar isso numa analogia mais simples para que vocês possam entender. Quem aqui sabe fazer um arroz? Um arrozinho assim do dia a dia. Comenta aqui pra mim. Eu sei que tem muita mulher, mas tem muito homem também. Tem muito homem que não sabe fazer arroz, né, gente? Vamos combinar. Aqui em casa a galera sabe, porque eu ensino, porque eu não quero ninguém dependendo de mim. Liberdade e autonomia são valores muito caros pra mim. Olha, Edinho sabe fazer um arroz. Quem mais que sabe, gente? Comenta aqui. Tá certo, muito legal, Cleiton. Gente, quem sabe fazer um arroz, sabe fazer o básico, né? É isso? A gente sabe fazer o básico. Agora, quem é que sabe fazer um risoto? Agora eu quero saber. Quem é que sabe fazer um risoto? Coloca aqui pra mim, eu sei fazer risoto. Já coloca até o nome do risoto que você sabe fazer.
Isso aqui é troca de energia, gente. Preciso que vocês interajam comigo para me dar energia, para me dar motivação para continuar essa live, que tenho muita coisa ainda para entregar para vocês. Neuziane sabe fazer risoto. Quem mais? Tá vendo só? Já não é todo mundo que tem esse conhecimento intermediário de saber fazer um arroz de uma forma mais refinada, mais requintada, né? Então, quem sabe fazer um arroz tem um conhecimento básico. Quem sabe fazer um risoto tem um conhecimento intermediário. Agora, quem sabe fazer 30 receitas com arroz, bolinho de arroz, enfim, uma série de receitas aí com arroz, já tem um conhecimento mais avançado, certo? E aí essa pessoa que já tem um conhecimento mais avançado, por exemplo, se ela sabe fazer 30 a 50 receitas com arroz, ela já pode o quê? Já pode fazer um e-book, já pode produzir um infoproduto, não é verdade? Ela já pode vender esse conhecimento. Então, deu para sentir a diferença? Então, nós temos esses níveis de conhecimento, o básico, o intermediário e o avançado. Então, assim, quando a gente pensa de extrair do nosso conhecimento o valor que ele tem, a gente precisa ter consciência de qual é o nível do meu conhecimento e qual é o valor que tem esse conhecimento para uma outra pessoa. Será que eu já estou em condições de entregar esse conhecimento, né, o valor do meu conhecimento para alguém? Então, por isso que eu falei da mentalidade. A gente precisa ter essa clareza, a gente precisa entender qual é o conhecimento que a gente tem que a gente pode compartilhar com alguém. E isso a gente só consegue fazendo o quê? Um processo de autoconhecimento. A gente precisa se olhar para dentro. Lá na minha mentoria eu tenho um primeiro módulo que chama Deep Self, que é a self interior. Ao invés de a gente fazer aquela selfie, né, de olhar para a câmera e fazer selfie, não, a gente vai fazer uma self interior. E aí tem lá ferramentas, tem lá uma série de ferramentas que eu aplico, né, com os mentorados e as mentoradas, para que as pessoas tenham essa autoconsciência, tenham essa clareza de como é que está o perfil comunicacional delas, como é que está o nível de conhecimento delas na área, no nicho em que elas atuam, tá? Porque a mentoria é para desenvolver uma comunicação influente, uma comunicação de ouro em qualquer área. Não importa se você é professor, psicólogo, massagista, enfim, se você é costureira, não importa. Eu acho que qualquer profissão que você exerça, você precisa desenvolver a sua comunicação. Principalmente agora, com a migração de todos os negócios para a internet, ou seja, quem não tiver na internet vai ter dificuldades daqui para frente, porque a gente não sai mais para bater perna na rua e procurar profissionais, e procurar empresas, e procurar lojas na rua. A gente procura tudo no Google, tudo no Instagram, tudo na internet. Eu quero saber o perfil do Instagram. Eu quero olhar lá como é que tá, quero ver lá o endereço, quero ver lá o telefone. Se puder já me entregar na minha casa, eu já nem vou lá no local. Então, quem não tiver na internet vai ficar para trás. Eu tenho falado isso sempre. Então, voltando, a comunicação não é um dom, ela é uma habilidade inata, ela nasce com todos nós. Imagina que a gente nasce com duas pernas, né, gente? Então, a princípio, todos nós vamos saber andar, vamos saber caminhar, não é verdade? Só que quando a gente nasce, a gente, obviamente, não sabe andar. A gente precisa ser estimulado a isso, a gente precisa treinar, a gente precisa, né, ir se equilibrando aos poucos até que a gente chega num nível de caminhar sozinho, no início um pouco cambaleante, até que a gente consegue correr, consegue, enfim, outras habilidades mais avançadas de acordo com o tempo em que você performa essa atividade, no caso o caminhar, que eu estou usando como analogia a outras habilidades, e o nosso foco é falar da comunicação. Então,
Assim como caminhar, a gente nasce com as pernas e se a gente não tem nenhum problema de saúde, a gente vai caminhar. Mas tem pessoas que vão o quê? Que vão virar malabaristas, tem pessoas que vão virar corredores, tem pessoas que vão desenvolver num nível mais avançado essa habilidade do andar. Assim, da mesma forma, algumas pessoas que já nascem com a comunicação, que é uma habilidade inata a todos nós, elas vão treinar e vão se especializar cada vez mais naquela habilidade. Só que existe um grande problema na comunicação. É que como ela rege tudo na nossa vida, as nossas relações pessoais, as nossas relações afetivas, as nossas relações profissionais, enfim. Então a gente precisa de colocar uma energia muito maior na comunicação, porque ela é que rege tudo. E tem pessoas que têm traumas, que têm frustrações, que passam por problemas na infância, por exemplo, enfim, e que vão desenvolvendo mais dificuldades para se comunicar, para interagir, para se relacionar. Desculpa, gente, eu mexi aqui, ficou tremendo. Então, a comunicação ela tem esse diferencial que para a gente desenvolvê-la, a gente precisa primeiro cuidar da cabeça, cuidar da mente, cuidar da mentalidade. E para isso, a gente volto a dizer, tem que fazer uma selfie interior para a gente poder entender como é que está esse nível de comunicação, como é que está esse perfil comunicacional de cada um de nós. Se o nosso perfil é mais agressivo, se é mais passivo, se é mais ativo, enfim, se a gente tem uma facilidade de entender mais as coisas de forma visual, de forma auditiva, ou de forma sinestésica, a gente precisa tocar, a gente precisa estar ali no meio de uma comunidade. Então, tudo isso a gente vê no primeiro módulo da minha mentoria, para que a gente possa, a partir disso, construir um planejamento estratégico de comunicação. E esse planejamento estratégico não precisa ser só para a internet, tá, gente? Ele pode ser... Eu tenho pessoas que me procuram porque querem fazer uma prova oral para aplicar para um doutorado, ou pessoas que querem resolver problemas de relacionamento no trabalho. Tem empresas que querem treinamentos e workshops que possam solucionar problemas de pessoas que têm muita... Olha que interessante. Tem empresas que têm colaboradores muito inteligentes, com uma habilidade excepcional em determinada área. E essas empresas, elas querem promover, os gestores querem promover essas pessoas a gerentes, a diretores. Só que eles têm problema de comunicação. Então eles vão ficando para trás porque eles precisam desenvolver essa habilidade. E tem empresas que já estão contratando, profissionais como eu, para solucionar esse problema. Eu tenho uma especialização em Design Thinking, que é uma ferramenta, uma metodologia de solução de problemas e que a gente pode aplicar a tudo, inclusive a comunicação. E se vocês acompanham aí o LinkedIn, ou as pesquisas de mercado, as notícias, vocês já devem ter visto e escutado ao longo desses últimos dias, desde o finalzinho do ano passado, é que se tem falado muito o seguinte: a comunicação será a habilidade mais valorizada no mercado em 2023. Outro dado muito importante: no mundo corporativo, 70% dos líderes, ou seja, das pessoas que ocupam cargos de liderança, gerentes, diretores, coordenadores, têm problemas de comunicação. 70%. Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam o estrago que isso causa, o prejuízo que isso causa nas relações interpessoais de uma empresa? Vocês têm essa noção de como é que se forma, esse ambiente relacional numa empresa? Se você tem um chefe, se você tem um gestor
que não têm habilidade de comunicação? E aí também nesses estudos, essa avalanche que houve agora recentemente de demissões, ela tem muito a ver com isso. Ela tem muito a ver com a falta de habilidade, a inabilidade dos gestores de se relacionar com os seus colaboradores, com os seus subordinados. Porque ninguém quer ser maltratado nas empresas. A gente não trabalhou e investiu um monte de dinheiro na nossa vida, na nossa formação, para a gente ter uma formação de nível superior, uma especialização, para ser maltratado. Não é verdade? Então isso tem até um lado bom, porque as pessoas acabam tendendo para o empreendedorismo, né? Elas entendem que ali elas não vão ser felizes, elas podem até ganhar bem, mas elas não vão ser felizes porque vão ser maltratadas e tendem a assédio moral, Edinha, é isso mesmo. Nossa, eu sofri assédio moral a minha vida inteira, fora o sexual, né? Então, nós mulheres, infelizmente, nós temos essa desvantagem em relação a vocês, né? A gente sofre os dois tipos de assédio, o moral e o sexual, então é bem mais complicado. Bom, gente, então voltando lá, trabalhamos a mentalidade, né? Entendemos que a comunicação ela não é um dom, ela é uma habilidade, assim como todas as outras habilidades, ela precisa ser treinada, ela precisa ser... primeiro você tem que ter clareza, né, de o que é mais forte e menos, assim, que você tem menos habilidade, vamos dizer assim. E para isso tem matrizes, né? Tem uma série de ferramentas corporativas que a gente utiliza para mapear tudo isso. E a gente precisa fazer esse nivelamento e ter essa consciência, essa clareza dos níveis de competência que a gente tem, né? O que a gente tem em nível básico, intermediário e avançado, para que a gente possa escolher, né, desses níveis o que a gente vai poder compartilhar, ensinar, produzir algum conteúdo que a gente possa vender, né, que a gente possa monetizar. A gente falou também sobre categorias de linguagem, né, a linguagem sinestésica, que é a linguagem gestual, de movimentos, que é a linguagem corporal, que corresponde a 93% da nossa comunicação. A gente, não falei de tom de voz, mas tom de voz também é super importante e vamos chegar lá, a gente vai falar sobre isso hoje, porque hoje a gente também vai falar sobre essa questão da fala, né, da importância de treinar a fala e treinar para colocar intencionalidade e transformar a comunicação numa comunicação mais influente. Eu poderia chegar aqui nessa live e dizer para vocês assim, um monte de dicas, eu vou até dar algumas dicas, né? Porque não cabe ensinar para vocês como fazer aqui, mas o que fazer. Se vocês quiserem saber o como, vocês vão entrar lá no grupo do WhatsApp, vão baixar o e-book, quem sabe no lançamento da minha mentoria, alguns de vocês não se tornam meus mentorados. Essa mentoria é a primeira que eu vou oferecer em grupo agora, vai ter início em fevereiro. Vão ser pouquíssimas vagas, porque são 3 meses, né, de acompanhamento e vão ter encontros pontuais, encontros de 15 em 15 dias ao vivo, que a gente vai fazer interações ao vivo. Então, quem sabe, né, se vocês estiverem buscando isso e estiverem já prontos, né, estiverem se sentindo já prontos e para dar esse passo, para vir aqui para o outro lado, vai ser bem legal. Então, vamos lá. Vamos falar de comunicação influente. O que é fluência? O que é fluente? Segundo o dicionário, uma pessoa influente, uma pessoa fluente é uma pessoa natural, é uma pessoa espontânea, uma pessoa autêntica. Olha só que interessante, a gente pensa que fluente é outra coisa, né? Porque a gente sempre atrela a palavra fluência, fluente, a gente escuta muito isso na língua, no idioma estrangeiro, né? O inglês fluente, o português fluente, mas na verdade fluência é natural, espontânea. É por isso que quando a pessoa te pergunta se você tem um inglês fluente, na realidade, se você for realmente considerar o pé da letra, é aquele inglês natural, espontâneo, é inglês que você é tão boa, né? Você é tão natural, tão espontânea,
que você é fluente. E é isso, Érica, isso é o que está no dicionário, tá? É porque as pessoas elas vão perdendo, né, essa curiosidade de buscar o significado das palavras. E como eu também tenho formação em letras, né, sou professora de português, inglês e tudo mais, eu tinha como hobby, sabe, ler dicionário. Eu era a rata do dicionário. Eu adorava ficar lendo dicionário. Coisa de gente doida, né? Mas eu era uma adolescente meio doidinha. E influente, olha que coisa interessante. Eu preciso que vocês entendam isso hoje, saiam com isso e vocês fiquem pensando nisso a semana inteira. O que é influência para vocês? Uma pessoa influente é uma pessoa o quê? Comentem aqui. Eu quero que vocês comentem aqui porque agora o negócio vai ficar bom. Enquanto vocês comentam, eu vou tomar aqui meu Pink Lemonade que eu fiz. O Pink Lemonade é um nome chique, um nome afrescalhado para um suco de limão com um xaropezinho de morango que eu faço natural. Botei umas especiarias, fica igual um drink, só que sem álcool, né? Bora, gente, comenta aqui. Vamos fazer essa troca de energia aqui. Eu tô entregando algumas coisas para vocês e quero que vocês me entreguem também interação. O que é para vocês ser influente? O que é influência? O que é ser influente? Comentem aqui para mim. Eu quero ver em que nível de compreensão, em que nível de percepção vocês estão em relação a essa terminologia, essa palavra, influência, influente. E aí eu vou explicar para vocês por que eu estou perguntando isso. Comentem aqui, estou esperando. Que está sendo influenciada por algo ou alguém. Certo. Tem mais alguém? Influente pode ser alguém que transmite certo modelo desejável. Estão vendo que o nível aqui é high level, né? Alto nível. Érica Titã, tô sentindo falta de você comentar aqui. O que é ser influente? Já que você gostou do significado da palavra fluência. Uma pessoa que me influencia algo, alguém que tem autoridade em algo. Muito legal. Muito legal. Bom, gente, então vamos lá. Todo mundo acertou, tá? Aqui não tem certo e errado, todo mundo acertou. Influência é a ação que alguém tem sobre uma coisa ou uma pessoa. Influência, pessoa agir de acordo com o que eu quero. A influência, ela é uma autoridade, ela é um modelo. Ela é um poder que você tem. Só que a influência, ela se tornou uma palavra pejorativa. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas eu vou explicar para vocês agora e a partir de agora vocês vão ficar com isso na cabeça. Quando a gente fala assim, fulano é muito influenciado, então esse influenciado, ele tem lá no fundo o quê? Um teor negativo, né? Ele tem um teor de que uma pessoa que é influenciada é uma pessoa fraca. E uma pessoa que é influente, ela pode também ter essa conotação pejorativa, sabia? Então, tem pessoas que têm uma certa desconfiança dos influentes, das pessoas influentes, porque elas acham sempre que uma pessoa influente é uma pessoa que está querendo se dar bem, que está querendo, sabe? Conseguir alguma coisa ali com a sua comunicação. Olha, a Érica colocou influência, autoridade, modelo, poder, é tudo isso. Maria vai com as outras, né? Aí fala influenciável. Mas a influência, na verdade, ela tem como uma característica, né, primordial exatamente o exemplo, o modelo. Então, uma pessoa influente, uma pessoa que exerce influência, ela seria, em tese, uma pessoa modelo, uma pessoa exemplo. Então, a influência, ela é uma ação que alguém tem sobre uma coisa ou uma pessoa. Aí veio a palavra influencer, né? Influencer, que são os influenciadores digitais, que também
tende a ter essa conotação negativa. Ah, fulano é influencer. Virou um preconceitozinho com a profissão, né? Influencer. Por outro lado, para algumas pessoas, para algumas empresas, para negócios, para parcerias, o influencer é uma pessoa de valor, né? Porque é uma pessoa que pode o quê? Se você se alia a ela, se você se conecta a ela, se você faz uma parceria com ela, ela vai influenciar outras pessoas de que a sua marca, o seu produto, o seu negócio, o seu serviço são bons e essas pessoas vão comprar porque alguém que é influente divulgou sobre aquilo. Então, gente, comunicação influente, ela serve muito mais para que você se desenvolva enquanto pessoa do que para que você atinja um objetivo com alguém. E é por isso que é tão importante você desenvolver uma comunicação influente. Eu volto a dizer aqui, gente, quem faz a mentoria comigo, por exemplo, não faz a mentoria só para criar produto digital, ou para se posicionar na internet, ou para vender alguma coisa. Faz também porque precisa ter uma comunicação fluente e influente com a família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente corporativo. Né? Às vezes é um professor, um psicólogo. Imagina, tem milhares de pessoas que têm um médico. Eu atendo muita gente da área da saúde. Porque tem muitos médicos que são maravilhosos, que são muito bons no que fazem, mas eles não têm, são tímidos. E na mentoria, inclusive, tem módulo lá contando, disponibilizando vários filmes, né, e cases e links de histórias de pessoas que tiveram que se desenvolver, que desenvolver a comunicação, porque tinham várias dificuldades, tinham várias limitações. E que isso não tinha nada a ver com o conteúdo. Então, se você tem um conteúdo de valor, você precisa ter uma comunicação congruente, você precisa ter uma comunicação que esteja alinhada com o teu conteúdo. Mas você só vai conseguir isso quando você construir todo esse caminho, né? Toda essa curva de aprendizagem, para que você possa extrair do seu conhecimento o valor que você quer transmitir para o teu público, para o público que você quer atingir. E aí sim, você ouvindo o teu público, entendendo o que ele quer, e você sabendo o que você tem que melhorar em você, que treinar, que desenvolver, você vai construir uma narrativa assertiva, eficiente, fluente e influente para poder atingir o objetivo, a meta que você precisa atingir. Então, assim, eu poderia dizer para vocês várias coisas que, como já falei aqui, né? O primeiro passo para isso é ser fluente, ser autêntico, natural, espontâneo, né? E isso é a fluência, né? A fluência é ser autêntico, natural e espontâneo. Para isso, você precisa trazer para essa comunicação os seus valores, a sua visão de mundo, a sua personalidade, os pontos fortes que fazem o teu diferencial, que te fazem ser você, né? Que fazem você ser diferente de todas as outras pessoas. E trazer essa autenticidade, essa personalidade e essa naturalidade para o teu discurso. Você precisa trazer essa naturalidade para a sua fala, porque a gente percebe, a gente sabe quando uma pessoa está performando um personagem na internet, né? Nos stories, seja ela até mostrando a vida dela pessoal, íntima, a gente sabe quando a pessoa está performando, não tem como não saber, né? Isso é por isso que muitas pessoas são influenciadores digitais tão famosos, conseguem engajar tanto, conseguem conectar tanto, porque são pessoas muito espontâneas, são pessoas que você não tem como você olhar e dizer, ela está fazendo um personagem, né? Você percebe, isso não tem como, né? Você fazer um personagem, se você for autêntico, a pessoa vai perceber. E se você não for, ela vai perceber também. Bom, então falamos... que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Deixa eu ver aqui. Minha cola. Falamos de autoridade, né? A conexão, tá? Então, a conexão ela está muito ligada com
a fluência, né, com a naturalidade, com a autenticidade, com a personalidade. Por quê? Porque quando você consegue performar de forma natural, quando você consegue falar, agir de forma natural, seja no vídeo, seja, enfim, no seu trato pessoal com as pessoas, né, no seu corpo a corpo, ali nas relações mesmo interpessoais, no seu trabalho, na sua casa, enfim, no meio dos seus amigos, você naturalmente vai desenvolver o seu carisma, vai criar afinidades com as pessoas vão se conectar com você pelas afinidades que elas têm com você. Às vezes é uma fala, às vezes são expressões, né? Aí você vai conectar ali com aquelas tribos, com aquelas pessoas que têm essas afinidades, e até às vezes não têm tantas afinidades, mas elas gostariam de ser como você, ou admiram que você seja daquela maneira. Então isso tudo cria conexão. A empatia também cria conexão, né? Você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro, inclusive para construir uma comunicação empática, uma comunicação que traga para junto de você e não que exclua, porque quando você se coloca também num patamar muito alto, você acaba excluindo, né, as pessoas, a maioria das pessoas, porque a maioria não tem a maioria não tem os mesmos níveis, né, de conhecimento e de capacidade de comunicação. Numa comunicação influente, né, numa comunicação intencionalmente influente, a gente precisa também transmitir esse senso de pertencimento a uma comunidade, ou seja, você vai atrair para você pessoas que queiram, que desejem pertencer ao teu clã, que desejem falar a mesma língua que você, que desejem, nossa, eu tenho super afinidade com essa pessoa, com a Michelle, eu quero fazer parte da comunidade dela, eu quero entrar no grupo dela, porque ela fala de um jeito que eu queria que as pessoas falassem para mim antes, que eu queria ter escutado isso antes, que eu queria aprender dessa forma antes. Então, esse desejo de pertencimento é uma das estratégias da comunicação influente. Enfim, e tem várias técnicas, né, dentro inclusive da mentoria que eu vou lançar agora na próxima semana, que são técnicas de neuropersuasão, né? Então, como eu falei para vocês, tem essas especializações aí que eu fiz na área da neurociência, na área do design thinking, e que me fizeram conectar tudo isso, agregar todos esses conhecimentos para construir uma metodologia própria, né, que é uma metodologia muito fundamentada na neurociência e no design thinking, ou seja, na solução de problemas, e na solução de problemas sempre focando no comportamental. Porque, volto a dizer para vocês podem comprar curso de oratória, podem fazer dinâmicas, workshops de oratória, mas só isso não vai torná-los fluentes e influentes. É preciso trabalhar a mentalidade, é preciso trabalhar os gatilhos emocionais, é preciso trabalhar as frustrações, as dificuldades. É preciso fazer colocar tudo no seu devido lugar. Onde é que quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades. E tem matrizes para isso, tem técnicas, tem ferramentas para isso, para que a gente possa ver cada coisa no seu lugar, ter clareza, né, ter autoconsciência, ganhar esse autoconhecimento e poder, a partir de então, com todos esses elementos, construir um plano estratégico de comunicação. Então, gente, eu quero mais uma vez convidar vocês, eu não vou me estender muito hoje, porque eu quero mais uma vez convidar vocês para que vocês entrem na comunidade Gold, na comunidade Influentes, lá no WhatsApp. Hoje, vocês já sabem, quem estiver na comunidade vai receber o e-book gratuitamente, que é um e-book que eu fiz com muito carinho para vocês. Tem muita coisa interessante lá, umas diquinhas assim bem valiosas para que você já saia aplicando aí na sua comunicação. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu sei que é muito difícil, né? Num domingo a gente já tá assim, querendo dar aquela relaxada, ir pra televisão, assistir um programinha, assistir um Netflix.
E vocês estarem aqui comigo, assim, é uma grande honra para mim. Obrigado pelos 20 mil seguidores. Se vocês estão aqui é porque vocês são, né, um desses 20 mil seguidores. E eu quero convidá-los, inclusive, para ler o texto que eu escrevi hoje lá sobre isso. Que ele tá... ele vem de uma sequência de comemorações de textos que falam sobre essa numerologia que é tão importante para mim. E eu espero que tenha contribuído de alguma forma com algumas das informações que eu passei aqui para vocês. Se vocês puderem acompanhar todo esse movimento, a gente vai ter um lançamento logo agora na segunda-feira, um pré-lançamento. E no dia 27 eu vou estar vou estar abrindo o carrinho da minha mentoria. Então, se fizer sentido para vocês, se vocês acharem que vocês estão prontos para passar para essa fase, e volto a dizer para vocês, gente, 2023 é o ano da comunicação. Quem não investir na comunicação e quem não começar a se posicionar no digital de forma intencional, de forma influente, de forma assertiva, vai sentir que o negócio vai começar a andar para trás, vai sentir que o negócio vai começar a emperrar, vai ficar meio estacionado ali. Então, vamos pensar com carinho, tá? Em investir na comunicação, que vai ser importante não só para você se posicionar no digital, mas para você melhorar as suas relações no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente corporativo, nas suas relações pessoais, afetivas, com filhos, com mãe. Então, vamos nessa, vamos junto. Você entra no Zap, Sandro, deixa eu te falar, lá nos meus stories, você vai entrar nos meus stories, tem um story lá que fala da comunidade, tem o link da comunidade para você entrar, do WhatsApp. Eu tô sempre colocando esse link lá nos meus stories, tá? Para que vocês possam entrar. Foi melhor que qualquer programa leve, cheia de conhecimento, insights. Ó, eu vou fazer assim, eu vou... Cadê? Deixa eu ver aqui. Parabéns. Manda o link, por favor. Muito legal. Adorei que vocês estavam aqui comigo. Estou tentada a investir. Neuziane, vamos compatibilizar aí esse fuso horário do Canadá e vamos fazer, tá? A gente já estava, né, se acertando, né? Mas essa semana acho que engrena. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos. Um excelente final de noite para vocês. Uma semana abençoada, maravilhosa. Obrigadão. Tchau. Depois eu coloco o link lá nos stories para quem não assistiu toda a live poder assistir novamente, tá bom? Um abração.